Você já ouviu falar de Maria Papuda? Se não ouviu, deveria. Meu nome é Henrique Caldeira e é dela que eu vou falar nesse vídeo. Antes de mais nada, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí para não perder nenhum vídeo. Então, há muito tempo, lá pelos 1800 e tantos, havia um lugarejo ali no coração das Minas Gerais chamado Curral del Rei, que era uma espécie de ponto de parada para quem estava indo principalmente para o Rio de Janeiro, geralmente tropeiros, né, conduzindo gado e tal. Tudo era muito simples, casas de pau a pique, chão de terra, cisterna e fossa nos quintais, tudo iluminado a lampião e luz de vela. Você imagina a cena. E no ponto mais alto desse Curral del Rei vivia uma senhora chamada Maria Papuda. Maria, na verdade, né? Papuda era porque ela tinha bócio, que era algo muito comum na região. O bócio, para quem não sabe, é uma inflamação da tireoide que geralmente acontece por falta de iodo na alimentação. Aí fica aquele papo, né? Bem inchado. Mas enfim, a Maria Papuda era muito famosa na região por ser uma curandeira, algo que era uma função central ali naquela sociedade, onde a figura do médico moderno, como a gente conhece, era totalmente ausente. Então ela conhecia muito bem aquelas receitas de vó, né? Chá de boldo com não sei o quê, combinações extremamente calculadas ali de ervas medicinais e as famosas rezas bravas, né? As artes misteriosas da cura. Enfim, eram outros tempos, outro mundo, outra realidade, e realmente essa realidade não duraria muito ali no Curral del Rei. Em 1800 e tanto, logo na sequência da proclamação da República, ficou decidido que a sede do governo de Minas sairia de Ouro Preto, que era considerada pelos republicanos como muito decadente, histórica demais, marcada demais pelo passado colonial e imperial, fora outras questões logísticas, e apesar de várias outras cidades já consolidadas, como Barbacena e Juiz de Fora, terem entrado no páreo para ser a nova capital, acabou que decidiram fazer uma cidade do zero, com o nome mais genérico possível, que era Cidade de Minas, e eventualmente rebatizada como Belo Horizonte. Só que o problema é que esse negócio de criar uma cidade do zero, na prática, não existe. Cidade teria que ser feita em cima de alguma coisa. Quer dizer, né, o lugar onde seria construída a moderníssima, republicaníssima e planejadíssima cidade de Minas teve que ser zerado na marra. E esse lugar foi o Curral del Rei. A comissão construtora da nova capital teve que dar um jeito de sumir com aquela população local, geralmente pagando indenizações michurucas que não davam nem para começar nem a pensar em comprar um lote na cidade do futuro, e esses desalojados acabaram rapidamente povoando ali as periferias de uma cidade que ainda nem tinha ninguém morando no centro, né? Tá, mas onde que entra a Maria Papuda nessa história? Então, a Maria Papuda, como eu disse, morava no ponto mais alto do Curral del Rei, e o plano da comissão construtora da nova capital era fazer a sede do Poder Executivo ali exatamente no ponto mais alto da região, que hoje é o Palácio da Liberdade. Isso não era por acaso, essa escolha arquitetônica carregava uma mensagem republicana fortíssima, que era a de que o poder político é que estava no topo do terreno, né? No topo da carne seca, como se diz, e não mais a igreja, como era nas cidades mais antigas. Geralmente, se você for em cidades mais antigas aqui de Minas, ou pelo Brasil afora também, as igrejas é que vão estar geralmente ali no ponto mais alto da cidade. Mas enfim, isso é outra história. A questão é que a Maria Papuda se recusou a sair da sua casinha, mesmo com a cidade já toda esvaziada, e os representantes ali da modernidade e da civilidade resolveram tirar a velha senhora dali no braço. E realmente tiraram. Só que a Maria Papuda fez questão de reclamar a posse daquele lugar do jeito que ela podia e sabia, através de uma maldição. Ninguém viveria em paz no lugar de onde ela foi expulsa. E assim foi. Nova capital fundada, inaugurada. O primeiro presidente de Minas, como era chamado o governador na época, Silviano Brandão, realmente o primeiro a ser empossado no antigo lote da Maria Papuda, morreu no exercício da função. Poucos anos depois, morreu também João Pinheiro, em 1908, também presidente de Minas em exercício, e em 1924 a vítima foi Raul Soares, aos 46 anos. Conhecendo bem essa história, o governador de Minas, Juscelino Kubitschek, na década de 50, mandou construir outra residência oficial, o Palácio das Mangabeiras, longe ali do maldito Palácio da Liberdade. E a coisa não para por aí. Dizem que Tancredo Neves, já na década de 80, não passava das 6 da tarde no palácio com medo da maldição. E há poucos anos, o Itamar Franco, que também foi governador de Minas, disse numa entrevista que sentia lá na sede do governo, abre aspas, uma energia densa, fecha aspas, e não gostava nem a pau daquele lugar. Seja como for, verdade ou lenda, assombração ou coincidência, o fato é que a fundação de Belo Horizonte realmente gerou uma multidão de fantasmas. É dessa época também a lenda do Avantasma da Lagoinha, que supostamente foi um homem atropelado, um dos primeiros homens atropelados pelo símbolo da modernidade na época, que era o bonde, e que até hoje estaria ali atormentando os motoristas de ônibus do bairro da Lagoinha.
Tem também o fantasma do bairro Serra, um funcionário público anônimo vindo da antiga capital Ouro Preto, que até hoje está aí perambulando por aí procurando o seu lugar na nova capital, né, totalmente deslocado na cidade de Minas. E tem vários outros desses fantasmas, né, que vocês podem conhecer através de um texto belíssimo da historiadora Heloísa Starling, que eu vou deixar inclusive aí o link na descrição. Enfim, paradoxalmente, um dos lemas da filosofia que inspirou a proclamação da República e a fundação de Belo Horizonte, que era o positivismo, era o seguinte: os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. É claro que ao dizer isso, os positivistas pensavam na tradição deixada pelos mortos ilustres, né? Do tipo que quando morre vira avenida, rua, praça, viaduto e tal. Mas é sempre importante lembrar que os mortos menos ilustres também permanecem por aí. São menos concretos, menos asfaltados, mais etéreos, invisíveis, mas estão aí, como história extraoficial, como o lado B da cidade planejada, né, do Belo Horizonte. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Assim seja, né? Vida longa aos fantasmas de Belo Horizonte e feliz Dia dos Finados para quem está assistindo esse vídeo na data que eu estou postando. É isso aí, muito obrigado por assistir, comenta aí embaixo o que achou e até o próximo vídeo.